estou vendo I'm already ônibus seeing encostando aqui na frente. buses put in here. As tendas se alargando. The house being Pastor growing Sérgio, bigger. Pastor Sérgio, Esse templo this time é por um tempo. it's for a time. Uma nova estação A new está chegando. season is coming. E aonde And where? era uma cidade de abandono. Aonde era uma cidade de abandono, Where there's a town that se abandoned, tornará uma cidade there will be a que town refletirá that will a show glória de Deus por glory of toda a God terra. everywhere. As nações The nations saberão will know que em Gaspar that in Gaspar, Deus encontrou um lugar para habitar. God find a place to return. Oh! Fale pro seu irmão, Deus conta com você. Say to your brother, God count with you. Fala para ele, porque todo avivamento Because all the revival gera muito trabalho. brings a lot of work. Fala para ele assim, você está preparado You are ready para servir ao Senhor to serve God de segunda from Monday a segunda? to Monday. Uau! Espírito Santo, onde tiver um coração sedento, Holy toque-o, Spirit, where has a tourist heart, touch it, toque-o, touch it, toque-o, touch it. toque-o. Yeah! Uau! Se você trouxe a sua Bíblia, If you brought your Bible, abra em 2 Crônicas, open in 2 Chronicles, capítulo 7, chapter 7, versículos 1 verse 1. a seguir. Diz assim o texto: Praise says that Quando Salomão terminou de orar, when Solomon finished praying, desceu fogo do céu fire came from heaven e queimou os holocaustos and burned the holocaustes e os sacrifícios, and the sacrifice, e a presença gloriosa do Senhor and the glorious presence of God encheu o templo. filled the temple. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, The priests could not enter the temple of the Lord pois a presença gloriosa do Senhor because the glory of the Lord havia enchido o templo. filled it. Amém? Aleluia. Senta dando glória a Deus. You can sit down. Rasokotore balabasere balabashe. Rondele andere bas. Rakantoroko sorro sere balabashe. Aquele que fala em línguas começa a falar em línguas. The one that started Rabassoia. language starts saying, Rabassura catalabashe. Aleluia. Aleluias. 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 Eu quero compartilhar algo da parte do Senhor com os irmãos. I want to share something from the part of God. Quando o fogo desce no templo, When the fire comes down from the ninguém temple, consegue ficar de pé. no one can stand É up. impossível ficar It's de pé. impossible to stand up. Muitos cantam da glória de Deus. A lot of people sing about the glory of God. Muitos cantam sobre a glória de Deus. A lot sing about the glory of God. Mas a glória de Deus But the glory of God não é para ser cantada, is not to be seen. não é para ser pregada, It's not to be preached. é para bebê-la, It's to drink it, prová-la to taste it, e ver que ela é boa. and see that it's Quando good. a glória de Deus vem, When the glory of God fala para o seu comes, irmão,
Say to your brother, É impossível. it's impossible. Diga para ele, é impossível It's impossible permanecer to stand de pé. up. Aleluia. No templo de Salomão, In the Solomon temple, havia um pedido da parte do próprio Salomão. there was an ask from the party of Solomon. Israel tinha se afastado de Deus, Israel has been taken down from God. abandonado as coisas que eram santas. They abandoned the sand things. E Salomão consagra o templo And Solomon e rested the pede ao temple. Senhor. E pede ao Senhor: mande o teu fogo novamente, Bring your fire again, para que possamos viver intensamente That we aquilo can- que os nossos pais viveram. that we can live intensity what our fathers did. E eu quero falar sobre avivamento nessa noite, And I want to talk about revival tonight. a partir daquilo que Deus fez From what God did no templo de Salomão. on the temple of Solomon. Avivamento Revival, verdadeiro the true sempre revival, nasce do arrependimento. always is born from the repentance. Diga comigo, Say it with me. o avivamento, The revival, diga com mais força, o avivamento the revival, verdadeiro the truly revival, nasce it's born do arrependimento. from repentance. Aleluia. A palavra avivamento, The word revival, no seu original, in your original, ela quer dizer it means reviver, revive, nascer de novo, be born again, tornar a vida. bring life. Aquilo que estava morto What was that? começa a ter fôlego novamente. It starts to have Quando Deus breathing manda again. avivamento, When God brings Ele revival, quer revolucionar aquele lugar. He revolutionary the Ele quer place. tirar os ossos secos He wants to e take levantar off um poderoso the dry bones exército. and stand up a powerful army. Gaspar Está sendo preparado nesses is dias being ready these days para um grande exército. to be a big O vale de army. ossos secos, o Dry- vale de ossos The secos dry bones está passando, is passing porque eu creio because I believe nesses dias that these days há profetas there are no meio prophets do vale in the middle of the valley declarando: declaring, assim diz o Senhor. let's say to God, bones Torne-se a vida, become life, e aquilo que era pecado and what was a sin tornará agora it will become ser santo, be sent, porque onde abundou o pecado, because where the sin is, superabundará a graça. it will be the. Eu quero profetizar mais uma vez. I want to prophesize again. Preste atenção. Pay attention. Os bares de Gaspar irão fechar. The walls of Gaspar Os will pontos close. de prostituição irão fechar. The points of prostitution will close. Os doentes serão curados. The sick will be healed. As prisões não terão presos. The chain won't have Porque Deus prisoners because God decidiu decided habitar a bit, não no meio de um vale de ossos secos, not in a dry bone mas no place, meio de um povo santo e but restaurado in a para a safe sua place glória. with sent people for His glory. Fala para o seu irmão, Say to your brother, Deus está fazendo God is doing algo novo something new, e Ele conta com você. and He counts with you. Aleluia. Quantos estão comigo? How much is with me? O avivamento The revival, é uma mudança de mente. it's a change of mind. Vai mudar todo o nosso ser, Will change everything on us porque vai mexer com a nossa estrutura. because we will mix up our structure. Todos que são chamados para um avivamento, Everyone that is called for the eles revival, são inconformados com o momento que estão vivendo. they don't accept the moment that they're living. Eles não lutam mais contra o pecado, They don't fight anymore against sin. porque eles se tornam tão, eles estão tão perto de Deus They are so close from God que os seus olhos that their são eyes iluminados are e feridos seeing pela santidade the glory e pela and the beleza sanctity of God. do seu Criador. Literalmente uma mudança de mente, Literally a change of mindset. uma transformação que começa no pensamento A transformation starts with e the desce para o thoughts coração. and comes to the heart. O resultado The result, é uma vida diferente. it's a different life. Assim, Then, avivamento não é barulho, revival is not sound, nem apenas emoção, not even just motion, mas é o sopro but it's the de vida life, do the breathing of próprio life Deus. of the own God. Aleluia. Toda a história de avivamento
All the revival history. Deus escolheu algumas pessoas. God chose some people. Eles não eram normais. They weren't normal. Eles eram fora da casinha. They were crazy. Eles eram esquisitos. They were weird. Pergunta para o seu irmão. Ask your brother. Você está pronto Are you ready para ser esquisito? to be weird? Aleluia. Aleluia. Sem arrependimento, Without repentance, não há avivamento. there's no revival. O ponto principal para um grande e poderoso avivamento The principal point to the big revival é arrependimento. is repentance. O arrependimento The repentance é o começo is the start de uma grande explosão of a big why da glória de Deus. from the glory of God. Quantos creem nessa palavra? How many believe in this word? Atos capítulo 3, versículo 19. Acts chapter 3, verse 19. Assim diz o texto. Arrependei-vos, Repentance, pois, because, e convertei-vos, and turn, para que sejam apagados os vossos pecados. to be erase your sins, E venham assim os tempos de refrigério and come the time of pela presença do Senhor. Pedro, and shall send Jesus. Quer ler de novo? Vamos ler de novo. Arrependei-vos, repentance, pois, e convertei-vos, then turn to God, para que sejam apagados that your sins os vossos pecados, may be wiped out, e venham assim that times os tempos de refrigério of reflection may pela presença do Senhor. come from the Lord. Pedro, Peter, após o Pentecostes, aconteceu algo sobrenatural. it happened something supernatural. Antes do Pentecostes, Before that, Pedro era Peter was one negou Jesus. with God. Jesus. Perguntaram a Pedro: They asked Peter, você é um daqueles que segue o mestre? are you the one that follows Pedro the disse: master? eu não, Peter said, I am não not. sou. I am not. Negou Jesus He rejected 3 Jesus vezes, 3 times. abandonando Abandoned aquilo que ele aprendeu com o mestre. what he learned from the master. Porque o Espírito até aquele momento Because the Spirit still that não time tinha vindo sobre a vida de Pedro. didn't have come from in the life of Ele Peter. tinha a presença de Cristo, He had the presence of Christ, mas Pedro não era cheio do Espírito Santo. but Peter wasn't filled with the Holy Spirit. Mas no Pentecostes, But no Pentecostes, mas no Pentecostes, algo sobrenatural aconteceu. something supernatural happened. Por quê? Because Atos 1:8. Acts O 1:8, texto diz: the text is, ficai em Jerusalém, stay in Jerusalem até que do alto till from the sejam high revestidos de be filled with poder. power. Power. Aleluia. E Pedro, And Peter, em Atos capítulo 2, in Acts chapter 2, estavam reunidos com alguns irmãos. was with his De brothers. repente veio do céu Suddenly come from the sky, línguas como de fogo repartidas sobre eles. language with fire in them. E diz o texto que todos foram cheios do And Espírito say the Santo. text that everyone was filled with the Spirit. E disseram naquele momento: And they said in that moment, eles estão bêbados. they are drunk. Pedro disse: não, Peter said, no. essa hora da manhã não podemos estar bêbados. This time of the morning we can't be drunk. Isto é aquilo que o profeta Joel profetizou que nos últimos dias This is what the prophet Joel prophesied in the do last days. Espírito do Senhor That the Spirit of the seria Lord derramado would be sobre filled toda a carne. with everyone. Vejamos agora. Let's see now. Pedro antes do Pentecostes, Peter before the Pentecost. Pedro depois do Pentecostes. Peter after Pentecost. Ele foi cheio do Espírito You Santo. were filled with the Holy Spirit. Fala para o seu irmão assim: Deus não precisa de muitos, Say to your brother, God Deus doesn't precisa need de much. um There's que God se needs one coloque na brecha, that put himself esperando de repente
waiting para ser cheio do Espírito. to be filled with the Spirit. Quando Pedro foi cheio do Espírito, When Peter was filled with the Spirit, ele pregou o Evangelho he prayed the gospel, e 3.000 almas se converteram. and 3,000 souls Algo were sobrenatural converted. aconteceu. Something supernatural happened. Ali havia There was várias nações. Várias nações. a lot of nations, E eles contemplaram o derramar do Espírito sobre a vida daquelas pessoas. and they received the life in the people. Isso foi muito glorioso e poderoso. This was really glorious and powerful. Porque daí Pedro, Because Peter, quando pegaram ele para matá-lo when they take them to die e foram crucificá-lo, and went to cross him, ele cheio do Espírito, he filled with the ele Spirit. disse: He said, eu não sou digno I am not honor. I don't de have honor ser crucificado igual ao meu Senhor. to be in a cross like my Lord. Me pendurem de cabeça para baixo. Put me upside down. Vejamos, meus irmãos. Let's see, my brothers. Antes do Pentecostes, Pedro negou. Before the Pentecost, Peter rejected. Mas depois do Pentecostes, cheio do Espírito Santo, But after the Pentecost filled with the Holy ele se Spirit, tornou uma testemunha. he becoming himself a testimony. E o que a palavra testemunha significa? And what the word testimony says. Mártire. Mártires. Mártires é mártires. Do grego, do hebraico é mártires. Se tornou um mártir, pronto a morrer para a causa do Senhor. Ready to die in the cause of God. Aleluia. Hallelujah. A questão é, pastor Sérgio, The question is que muitos se arrependem that a lot of people have repentance e começam a viver o evangelho, and start to live in mas logo the abandonam a world, fé. but soon they let go of Por the faith. quê? Why? Porque de fato Because não viveram they didn't a live plenitude do Espírito. the blessings of the Spirit. Porque o evangelho Because the word não of God está condicionado a receber, is not about receiving, mas o evangelho but the word está of God, condicionado it's about a dar, give, a entregar. to give. Aleluia. O altar The altar, é sacrifício, it's a sacrifice. não é pedido. It's not asking. Todos que se arrependem Everyone that have repentance estão prontos are ready a se tornarem to become um mártir nas mãos do Espírito a Santo. martyr in the hands of the God. Aleluia. Aleluia. Após o Pentecostes, After the Pentecostes, declara que o verdadeiro refrigério, declare that the really refrigerator. isto é, o avivamento, vem depois do arrependimento. The revival comes after the repentance. A palavra refrigério The word refresh significa means respirar, breathe, receber alívio, receive, alívio, alívio, leve, be light. vida nova, new life. Uau! Aleluia! Porque o avivamento, Because the revival, ele it traz brings o refrigério da parte de Deus. to be light in the presence of God. Lutas vão começar a acontecer, Fighting will start to happen, mas fique tranquilo. but be Mas fique Calm. tranquilo, fique calmo. Porque em todas essas coisas, because in everything o Senhor, the Lord, fala para o seu irmão, já te fez. say Diga to your com fé, brother, já te already fez. did Mais do que vencedor. more Fala than para ele assim, victor. você será You will be transformado transformed de glória em glória, in glory in para a glory glória de Deus. to the glory Para a of partir God. desses dias, So these days, avivamento começa. a revival is E ele starting, só vai terminar and it will just na be glória, in the com glory multidões with sendo a lot of tocadas people being para a touched glória de Deus. to the glory of Por God. isso se levante So na presença do stand Espírito up in the e presence of the Lord. profetize, filho do homem. Prophetize the children of God. Seja cheio do Espírito. Be filled with the Spirit. Receba a promessa. Receive the promise. A graça de Deus está sobre a sua The vida. grace of God is in your life. Aleluia. Pode sentar.
You can sit down. É o CrossFit Gospel. It's a CrossFit. Isaías 57, versículo 15. Isaiah 57, verse 15. Diz o texto: Say the text. Deus habita no alto e santo lugar. Isaías 57, versículo 15. For this is what the high and exalted one says. Mas também com o contrito e humilde de espírito. He who lives forever, whose name is holy. É interessante Isn't that que interesting? Deus não está procurando That God is looking for us. super poderosos homens e mulheres. Super powerful men and women. Deus está à procura God is looking de um coração sincero, with a sincere heart. de um coração entregue, Of his heart that is disposto a yielded buscá-lo. before him. Aleluia. Preste atenção, Salmo 51 vai Pay dizer attention. Psalm 51. que o Senhor That the Lord não rejeita don't reject a oração the prayer de um coração quebrantado of a e um crooked espírito contrito. and the spirit. Deus não precisa de muitos, God don't need much. Deus precisa de um. God just needs one. E se nessa noite And if Ele tonight encontrar um he doesn't have one queimando por Ele, burning for him, a Jerusalém que é Gaspar se tornará em Jerusalem, Samaria, se tornará that em is Gaspar, Judeia, will become se Samaria, tornará em confins da terra e nações. will be the nation. Porque Deus não precisa de muitos, Because God doesn't need Ele many. precisa de alguém He just needs que someone esteja disposto, pastor, that will be there a queimar por Ele, to burn for him, a amá-lo, to love him, a to desejá-lo. desire him. Aonde estão os apaixonados por Where Ele? are the people who is in love with God? Salmo 85, versículo 6. Psalms 85, verse 6. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace to his people. 85, 6. Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Aleluia. 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 Uma das derivações da palavra aleluia One of the ways to say hallelujah, é explosão de luz. it's explosion of light. Quando eu digo aleluia, When I say é hallelujah, como se bolas de fogo tivessem caído no it's meio de like vocês. fireballs coming É uma here. explosão de luz. It's an explosion of light. Aleluia. Hallelujah. O salmista está dizendo: The psalmist is saying, não tornarás a vivificar-nos, won't turn us, para que o teu povo se alegre. that your people will be happy. Quando há arrependimento, When I repent, o avivamento vem. the revival E comes. o avivamento traz consigo And if the alegria, revival brings happiness, gozo, paz, peace, mansidão, refrigério, poder. power. Aleluia. O avivamento ele mexe com toda uma estrutura, The revival mixes up all the structure. porque o anseio e o desejo de Deus Because the desire from God, é encontrar com teu povo. it's finding his people. Por isso que 2 Crônicas, That's why Capi- 2 Chronicles, capítulo 7, chapter 7, versículo 14, verse 14, nos ensina algo precioso. teach us something precious. Há uma chamada There is a call para nós to us que diz: that says, se o meu povo, if my people, que se chama that it says pelo meu nome, about my name, fazer o quê? do what? Se humilhar, mais o quê? Mais o quê? Se converter e buscar a minha face. Seek my face. Buscar a face do Senhor. Seek the face of God. Há um clamor pelo povo de Deus. There was a shipping for the people of God. É o tempo de voltar. It's a time to return. Restaurar o altar. Restore the altar, Para que assim
So there will o be verdadeiro fogo the real fire volte a queimar novamente. come back here and burn again. Eu quero profetizar mais uma vez. I want to prophesize Os another altares do Brasil, time. The altars of Brazil espalhados pelas igrejas, that are in the churches, Deus irá limpar e purificar God will purify toda a and cleanse sujeira, all the toda dirtiness, mentira, all the lies, toda desordem, all the disorder, todo adultério, all the toda adultery, prostituição, all the todo prostitution, roubo. all the E Gaspar stealing será um ponto de encontro da glória de Deus. will be the power of God in the glory of God. A luz do Senhor The light of God vai resplandecer. will shine, E aonde essa luz brilhar a partir daqui, and where this light vai shine tocar nos altares contaminados. will touch, E Deus vai limpar os altares. and God will clean the Pastor altars. Sérgio, Pastora Ana, se preparem, Be ready, porque eu estou vendo because I'm seeing aviões saindo daqui, planes come porque out of Deus here. irá levar alguns Because God will take para some restaurar to restore altares the altars nessa nação. in this nation. Talvez vocês pensam, Maybe you can think, sou tão pequeno, I'm so small. quem somos nós? Who am I? Mas Deus escolheu Davi. But God chose Davi não era David. ninguém. David was no Davi one. cuidava das ovelhas do pai. David took care of Ninguém his, queria cuidar daquelas ovelhas. E ninguém enxergava Davi lá dentro daquelas No one ovelhas. saw David there, Mas Deus está olhando, but God was seeing. porque enquanto o homem vê o exterior, While the man see the exterior, Deus ele sonda o coração. God sees the heart. Muitos têm a aparência de rei, pastor, A lot of people has the mas appearance of a poucos king, carregam a glória e a essência de um verdadeiro but rei. just a little brings with them the glory of God. E a unção do Espírito Santo, And the blessing of the ela God só vem sobre homens, just come from man, mulheres, human, humildes, humble, que estão cuidando that are taking das care coisas do Pai. of the things of the Father. E as coisas do Pai of the things não of the é o Father. que a religião manda ser. It's not what the religion As asks coisas you do to do, Pai the things of God. são aquelas coisas que muitos não querem cuidar. The things of God are things that E eu a lot estou of people vendo. don't want to take care. And I'm seeing Chegará um tempo, there will be a time essa profecia, pastora Ana, this não vai prophet ficar somente aqui. won't be just here. Deus está derramando algo sobre a sua vida God is agora. feeling something in your Agora, life right now. agora, Now. agora, 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 agora. Mais Espírito Santo, More mais Espírito Espírito Santo, Holy Spirit, que o more Espírito Holy profético That que the toque prophetic nações, Spirit ative that your ela. nations active her right now. Há uma glória sendo derramada nesse ambiente. There's a glory being filled here. São dias de transformação. There will be days of transformation. Há um avivamento acontecendo mundial. There's a revival happening around the world. O Brasil não será mais conhecido Brazil won't be como a terra do carnaval, known as the land of a carnival, terra da prostituição, the land of a prostitution, terra do futebol. the land of soccer. Não, No, não será mais conhecido como it isso. won't be O known by Brasil that. Brazil será conhecido will be known como a terra de profetas, of the land of prophets. braseiros para as nações. O avivamento sairá daqui, The revival will come from here. tocará as We nações. touch the E nation. eu sei que nessa terra And I know that chamada in this earth, Gaspar called Gaspar, tem uma intérprete as an interpret, cheia do Espírito Santo filled with the que Spirit vai levar o and Holy Spirit, evangelho, que will que take vai the proclamar o ano gospel. aceitável do Senhor. Deus te chamou, filha, para algo extraordinário. Deus vai tocar a sua vida. É só o começo. Não se sinta pequeno. Alegria vai voltar na sua casa. Não se preocupe com o seu financeiro. Não se preocupe com o seu financeiro. Hoje Deus alarga as suas tendas, filha. Pessoas vão te procurar e vão te encontrar. Porque você está cuidando das coisas do Pai. Deus está fazendo algo novo God is doing something new sobre toda a terra. in all earth. Há algo extraordinário acontecendo. There's something extraordinary happening. Deus está escolhendo os seus. God is just there. O avivamento The revival não acontece
doesn't happen. Porque a igreja organiza eventos. Because the church organizes events. Mas quando há quebrantamento genuíno But where are repentance diante de Deus, behind God? o arrependimento The repentance não abre as portas. doesn't open the doors. Desculpa, o arrependimento The repentance abre as portas open the doors para que os céus so that the heavens liberem filled o fogo. with fire. Fale para o seu irmão, é tempo de Say to arrependimento. your brother, it's a time for repentance. Mantenha-nos nesse lugar de arrependimento. Be in this place of repentance. Não saia desse lugar. Don't get out of this place. Se o meu povo, If my people que se chama pelo meu nome, that it's called by my name se humilhar get in their knees e orar and pray e buscar a minha and face seek my face e se converter dos seus maus caminhos, and convert from their bad ways, a promessa the promise, é condicional. it's conditional. Antes da cura da terra, Before the healing of the vem earth a mudança do povo. comes the change of the people. Antes de Deus curar a terra, Before God healed the earth, Deus vai restaurar o seu povo. God will restore his people. Aleluia! Há um derramar do Espírito sobre toda a terra, There's a fear of God in all earth porque o povo está sendo preparado. because the people are getting ready. Porque se o povo que se chama pelo nome do Senhor não ser curado, Because if the people that calls themselves from the name of God don't be a healed, terra perece. the earth will cry. Deus está chamando God is calling um povo santo, a sent people, escolhido, chosen, separado, separated, remido, lavado, cleaned, restaurado, restored, curado, healed, santo. sent. Deus está te chamando God is calling para encontrar com Ele. to meet with Him. E algo extraordinário And something extraordinary vai acontecer. will happen. E toda a terra saberá And all earth will know que o Deus Yahvé that God, Yahweh, ainda opera no meio do seu povo. still works around His people. Pastor Sérgio, até que hora eu posso ir? Till what time I can? Êxodo 33, versículo 14. Exodus 33, verse 14. Deus disse a Moisés: God said to Moses, a minha presença my presence irá contigo will go with e you. te darei descanso. I will give you rest. Dentro do avivamento, Inside the revival, independente do momento que estejamos vivendo, it doesn't matter the time we're living. tem refrigério There are e tem refreshments descanso, and there is rest. porque o Senhor Because God é quem guia is who guides o teu povo. His people. E se a presença dele não for conosco, If His presence doesn't come with us, não tem como caminharmos. there's no way that we will go walk. Porque quem vai à frente do povo de Because who Deus goes ahead of the people é of o God Senhor dos is exércitos. the Lord of the earth. Ele é o nome sobre todo nome. He's the name above all names. Se você If you está passando por uma luta is passing through nesses dias, these days, Deus está me falando aqui. God is saying to me, Você conhece alguém, you know ou someone, pode ser até você, or can be que you, está com câncer. that has cancer. Eu quero te dar uma notícia. I want to give you O câncer news. não é maior The cancer is do not que o nome de bigger Jesus. than the name of God. O nome de Jesus The name of Jesus é sobre todo nome. is above all names, É sobre sobre todo principado, above all the principalities, sobre potestades, above, sobre demônios. above all the demons. Aleluia. É o nome sobre todo o It's the nome. name above all names. E se você entrou enfermo aqui hoje, And if you are sick today, você vai sair curado daqui you hoje. will get out healed from here. Por quê? Why? Porque não é o homem que faz, Because it's not the man that does, mas aonde ele encontra um lugar de habitação, but where he found a place, algo extraordinário acontece. something extraordinary happens. Quando Jesus chega no ambiente, When Jesus arrived at É some impossível place, it's impossible este ambiente in this ambience permanecer do mesmo jeito, be the same, porque a presença dele, because His presence, eu não sinto, I don't feel, eu conheço. I know.
Por que eu conheço? Why I know? Porque eu me encontro com Ele todos os dias num Because quarto I fechado. encounter with him every day in a closed room. Joel capítulo 2, Joel chapter 2, versículos 12 e 13. verse 12 and 13. Eu não irei ler tudo, apenas uma frase. Rasgar o coração, Therefore also não now, as vestes. Deus turn quer you even nesses to me dias with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. Deus quer nesses dias God wants these days que não apresentamos para Ele as nossas vestes, that we don't present this to him our clothes, os nossos sacrifícios. our sacrifice. Não, No, Ele quer o nosso coração. he wants our heart. Quando nós derramamos o coração no altar, When we take our heart to the toda a altar, nossa estrutura, all our structure, ela é alicerçada em Cristo. it's aligned with Christ. Porque Cristo é o fundamento. Because Christ is the fundament. Nos altares, The altars, o nome de Jesus voltará the name of Jesus will come back. a ser exaltado. Will be again worshipped. Nas faculdades, In the college, nos colégios, in the schools, nos presídios, in the nos hospitais, chains, pelas the ruas, hospital, in the streets, nas casas, the houses. Jesus Jesus será glorificado will be novamente, glorified com again corações rasgados, with entregues first heart na presença dele. with him in his presence. O Espírito Santo está procurando The Holy Spirit is seeking adoradores worshippers que lhe adorem that worship him em espírito in spirit e em and verdade. truthfully. Tiago capítulo 4, versículo 8, a seguir. James chapter 4 verse 8. Chegai-vos a Deus, Draw near to God, e Ele chegará a vós. and he will draw near to you. Humilhai-vos perante o Senhor, Cleanse your hands, your ele- sinners, e Ele vos exaltará. and purify your hearts, you double mind. Há uma condição aqui. There's a condition here. Se If humilhar, os humilhados serão exaltados. Quem concorda? Eu não concordo, I don't agree, porque o texto está dizendo: because the text is saying aquele que se humilha, não é aquele que é humilhado. yeah. Fala para o seu irmão: Say to your brother, você não é o coitadinho da vez. you're not Tira essa carinha de coitadinho, coitadinha. Deus God. não chama Don't call covardes. cowards. Deus, ele deseja God e desires procura and seeks homens men e mulheres and women de coragem with e courage ousadia. and that are bold. Fala para o seu irmão: Deus está te procurando. Say to your brother, God is seeking you. Fala para ele assim: onde você está? Where are you? Aquele que se humilha The one that humiliates será exaltado. will be exalted. É interessante It's interesting que o homem olha para nós, that the men look at ou olha us, para o povo de Deus, or look at the people e of nos God, julgam, pastor. and they judge us. Porém, Deus But God conhece knows o nosso coração. our hearts. Dia e noite, Night and day, estamos adorando we are worshiping a um Deus que sabe todas as coisas. the God that knows E everything. Ele abre porta, And He opens the aonde doors homem nenhum pode abrir porta. where no man can open. Ele apresenta pessoas He presents people ao qual um tempo parecia impossível, as time can seem possible. mas quando estamos na rota do avivamento, But when we're on the road of the tudo se revival, torna possível. everything becomes possible. E o Senhor, através do seu Espírito, está falando no meu ouvido And the Spirit of God is saying in my que ear Gaspar that Gaspar entrou na rota do it is in the avivamento. road of the revival. Assim como Maringá entrou na rota do avivamento, As Maringá got in the road of a revival, Deus encontrou uma rota aqui também. God found a road here too. Aleluia. Deixa eu dizer algo para vocês. Let me say something for you. Nós começamos a igreja We started the church lá em Maringá. in Maringá. Maringá Maringá era uma terra was a land aonde era conhecida where was known como cemitério de pastor.
pastor cemetery. Todo pastor que ia para lá All the pastors that came there morria. died. Por mais que às vezes crescia um pouco, Even though they grew up a little bit, acabava caindo em alguma coisa e morrendo. they fall on something and they died. Mas nós, como igreja CIA, But us as the Sia Church, decretamos a falência desse principado we declare that this won't happen again. e tomamos posse daquilo que nos pertence no céu. And we took what belonged to us from heaven. E aonde havia morte, And where was death? começamos a declarar vida. We started to declare life. Chamamos o avivamento. We call the revival. Nos convertemos. We convert ourselves. Nos humilhamos. We humiliate ourselves. Buscamos a face dele. We seek. E ele veio na cidade de Maringá. And it came to the town of Maringá. Saímos de uma membresia de 200 pessoas. We got out of members of E hoje 200 chegamos people. numa membresia And now we have de 5.500 pessoas. 5,000 members. Este ano, This year, fizemos um evento no estádio, we did a stadium event sem condição nenhuma. without condition. Um evento gratuito, A free event. não custou nada. It didn't cost Deus anything. deu graça. God E gave grace. 25.000 pessoas And entraram naquele lugar. 15 And 25,000 people went to the place. Algo extraordinário está acontecendo ali. Something extraordinary is happening here. Aonde era cemitério de pastor, Where there was a pastor agora cemetery, é a rota do avivamento. now it's the road to revival. E esta mesma unção, And the same esta blessings, mesma graça, the same eu grace, quero liberar sobre vocês nessa I noite. want to give you E to you sobre too. vocês And above you será will be 12 vezes mais para a glória de Deus. 12 more to the glory of God. A presença de Deus Friends of God é restaurada is restored em meu arrependimento. in the repentance. Onde há pecado encoberto, Where there are sins that are a hiding, glória se retira. the glory takes off. Mas aonde há arrependimento genuíno, But where there's genuinely a repentance, glória retorna the glory returns e os céus se and abrem. the heavens are open. Quando há um arrependimento verdadeiro, When there are genuinely os repentance, céus the heavens tocam touching a terra. the earth. É interessante sabermos It's interesting to know que o céu, that the heaven, ou parte dele, or part of, já está em nós. it's already in us. Por quê, pastor? Why, Pastor? Porque em Lucas capítulo 4, se me falha a memória, Because in Luke chapter 4, perguntaram para Jesus: they asked Jesus, aonde está o reino dos céus? where are the kingdom? Jesus olhou para aquele povo Jesus looked at the e people disse assim: o reino dos céus said, está em vós. the heaven kingdom are on. Quantos receberam o Senhor como seu Salvador? How many receive Lord as their Savior? Fale para o seu irmão agora. Say to your brother, Dentro de você inside you, já tem parte there's a part do céu. of the heaven. Agora, Now, manifeste-o. make it happen. Aleluia. Às vezes esperamos algo extraordinário. Sometimes we wait for something extraordinary Porque de fato queremos uma experiência. because in fact, we want an experience. Mas a maior experiência But the biggest experience é saber is to know aquele que é Deus the one that is God esvaziou de sua glória, took off his glory, habitou entre os homens, a bit in between men, morreu died, e ao terceiro dia and at the third day ressuscitou he resurrected. e agora foi ao Pai. And now he's with Mas the ele Father. disse: But he said, é necessário que eu vá it's necessary that I para que o go, outro venha. that the other come. E essa palavra outro And this word other no seu original é chamar. in the original is shama, O que significa isso? that it means A mesma essência, the same o mesmo essence, poder, the same a mesma power, autoridade. the same authority. E aí João capítulo 14, versículo And 26, John chapter 14 verse 26. a promessa vem sobre o povo. The promise comes to the O people, Consolador, the o Redeemer, amigo, the friend, o advogado, the o lawyer, Paracleto, o Holy Spirit. Ele veio.
he comes. Em Mateus capítulo 28 diz: In Matthew chapter e 28 ele say, habitará com vocês até a consumação. and then he will abide in you till the end of time. Hebreus capítulo 12, versículo 14, Hebrews chapter 12 verse 14 diz o texto: say the text. segue a paz Follow peace com todos e a santificação. with all men and holiness, Sem isso ninguém verá a Deus. without which no man shall see the Lord. Avivamento sem santidade Revival without being é uma sent, falsa, it's false. é uma falsa ilusão. It's a false illusion. Todo avivamento All the revival, é carregado it's filled de arrependimento with e repentance, de santidade. with sent. A noiva The bride precisa se preparar para o noivo. needs to get ready for the groom. O noivo The groom não vai vir buscar qualquer noiva. won't come to take any bride. A noiva que o noivo vai vir buscar The bride that the groom will come, é uma noiva limpa, it's a clean bride, restaurada, restored bride, lavada pelo sangue do Cordeiro. clean with the blood of the, E esta noiva and this bride está aguardando o noivo, is waiting for com the as groom suas lamparinas acesas. with her lights turned on. É interessante, pastor, It's entering sabermos algo desse ponto, desse texto de Mateus capítulo to 25. know about this test in Matthew chapter 28. Porque muitos estão com a lamparina Because a lot of people are with the lights queimando por fora, burning outside, mas não tem azeite por dentro. but they don't have oil inside. A santidade, The sentence, ela queima por dentro it burns e inside resplandece por fora. and shines outside. Fala para o seu irmão, Say to your brother, não seja um vagalume. don't be a firefly. Aleluia. Quem lembra do vagalume? Está em extinção, né? Who remembers the firefly, his extinction? Porque muitos têm a luz acesa, mas não têm o azeite queimando. Because a lot has the light turning on, but they have oil burning. Aleluia. Aleluia. Avivamento Revival sem santidade without é falso. sentence, it's false. O arrependimento verdadeiro The real repentance nos separa do mundo take us away from the world e nos conforma à imagem de Cristo. and makes us the image of Christ. A palavra The word santidade sentence no seu original in the é original, kadosh, it's que kadosh, significa separado. that means separated. Um processo contínuo de santificação. A continual process of sanctification. Isaías capítulo 6, Isaiah chapter 6, versículos 5 e 7. verse 5 and 7. Isaías reconhece seu pecado e é purificado pelo fogo. Isaiah got know of his sin and get purified by the fire. Uma tenaz toca em sua boca. Um fogo toca em sua boca. Fire touched his face. Porque Isaías pecava com a boca. Because Isaiah sinned with his mouth. Ele era um juiz no meio do povo. He was a judge between the people. Porque ele não teve um encontro com a glória. Because he didn't have an encounter with the glory. Todos que têm um encontro com a glória, Everyone that has an encounter with the glory, ele não fala aquilo que a sua mente pensa, he doesn't say what his mind thinks, mas ele queima aquilo que o Espírito está desejando. but he burns what the Spirit desires. Porque somos como velas acesas. Because we are like turning on candles. Enquanto estamos queimando, While we are burning, nós estamos derretendo we are e gastando a nossa vida por Ele. destroying our life. from E him. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Dono dos meus dias, e Ele. Dono
fino dos meus dias. É interessante sabermos It's interesting to know que cantar essa música that singing the song é algo sobrenatural. is something supernatural. Mas quantos estão dispostos But how many a are ser como willing velas, to be like candles, a derreter, to get destroyed, gastar-se, take their energy enquanto está queimando? while they're burning? Isso vai exigir não algumas coisas de você. They will ask a lot from you. Fala para o seu irmão assim, Deus não quer God doesn't want algumas coisas, some things. Ele quer tudo. He wants everything. Ou é tudo, Or it's everything, ou é nada. or it's nothing. O gastar a vida Waste your life vai muito além will be harmed. do que apenas frequentar um templo. What? Gastar a vida por Ele Waste your life for Him. é desejá-lo It's desire Him todos os dias. every day. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 Thessalonians chapter Esta é a vontade de Deus, 4:3. This is the will of God, a vossa santificação. your sanctification. O avivamento começa. The revival starts. Diga comigo, arrependimento, The repentance, santidade. sanctification. Sem arrependimento e santidade, o avivamento não vem. Without repentance and being sent, the revival doesn't come. Lembra que eu falei que avivamento não é barulho? Remind that I said that revival is not a sound. Avivamento não é templo cheio, Revival is not a filled temple, mas avivamento é but revival is corações rasgados na presença dele. towards hearts in His presence. Vidas prostradas no altar. Lives prostrate in your altar. Chegará um tempo There will be a time que não haverá mais apelo. that won't have it. As pessoas vão passar na rua, The people will a pass. glória vai atrair elas aqui para The dentro. glory will bring them here. E o fogo que está queimando dentro And the fire that's burning vai inside resplandecer para o lado de fora. will shine outside. Porque é o que importa, Because what matters, não é o que brilha fora, what shines mas é o que outside. queima dentro. It's what burns inside. Quando a igreja se arrepende, When in the church there is repentance, ela se torna santa e separada. the church becomes sent and is separated. A santidade é fruto de arrependimento constante. The sentence is a fruit of repentance every day. E isso sustenta o avivamento para que não seja momentâneo, And this is what makes the revival a thing that it's not just a time that happens just one time, mas seja contínuo. but it's every day. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Revelation chapter 3. Eis que Verse venho sem 11. demora. Behold, I come quickly. Guarda o que tens, Hold that fast which you have, para que ninguém tome a sua coroa. that no man take your crown. Aleluia. As cartas às igrejas em Apocalipse The letters from the church in Revelation revelam um padrão. reveal a pattern. A maioria é chamada ao arrependimento Mostly is called to repentance antes da volta de Cristo. before God comes. 1 João capítulo 3, versículo 3, 1 John chapter 3:3 diz assim: says that todo aquele que nele tem essa esperança, everyone that in him has this hope purifica-se a si mesmo, purify themselves, assim como ele é puro. even as he is pure. Não tem como andar There's no way to do walk lado de Deus it's by side of God sendo profano, being a bad person, caminhando em pecado. walking in sin. Não tem como. There's no way. Todos que chegam perto de Deus, Everyone that is close to a God, santidade de Deus the sentence of God nos fere. hurts us. E quanto mais eu chego próximo de Deus, And as I get close to God, mais eu me torno semelhante a Ele. more I become like Him. É interessante It's interesting que as cartas às igrejas, that the letters of the church, todas as igrejas tinham um problema. all the churches have problems. O avivamento tinha vindo àquelas igrejas, The revival had come to the churches, mas elas rejeitaram o avivamento. but they reject the revival. E a última carta, a carta de Laodiceia, And the last letter,
O Espírito diz à igreja: The Spirit says to the church, tu és pobre, cega you are poor and e blind nua. and naked. É algo interessante sabermos aqui, It's something interesting to know. porque se o evangelho acabasse naquele exato momento do capítulo 3 de Apocalipse, If the worship ended in that exact time, in that chapter of Revelation, nós não estaríamos aqui, pastor. we wouldn't be here. Mas a partir do capítulo 4, 5 e 6 a seguir, But ahead of the chapter 4, 5, and 6, João tem uma revelação. John has a revelation. O anjo chama ele: An angel calls him. João, saia do plano terreno John, get out e of venha place para o mundo sobrenatural. and come to the supernatural world. Esse é um dos problemas da igreja. This is one of the problems of the Eu church. falava com o pastor agora há pouco. I said with the pastor, A igreja se acostumou tanto com o sabor do pão da terra the church got used to the flavor of the bread of the earth que se esqueceu blood. E naquele momento, In that moment, ele disse: he said, Pai, Father, afasta de mim esse cálice. put away this. Este cálice era a ira de Deus. This goblet was the anger of God. O pecado da humanidade estava naquele cálice. In the sin was in that goblet. Se possível, afasta de mim, Pai. If it's possible, Arrependimento profundo deep repentance e restauração de santidade. and restoredness of sentence. E eu quero concluir. And I want to finish. Quando olhamos para as igrejas, as When 7 you- igrejas, When you see the 7 churches, Éfeso Ephesus perdeu o primeiro amor. lost the first O love. ativismo ministerial matou a devoção. O ativismo ministerial matou a chama da devoção. The ministerial activism killed the worshiping. O ativismo religioso, The religious activism, as atividades religiosas,
the religious activities, tem matado muitos irmãos, having killed a lot of trazido brothers, peso sobre eles. bringing Peso sobre eles. bringing heavy on them, Porque muitos because a lot querem brilhar por fora, want to shine outside, mas não estão queimando por dentro. but they are not burning. Reino de Deus The kingdom of não é God serviço eclesiástico. is not the ecclesiastic service. Reino de Deus, Kingdom of God vão em meu nome, will go in cure His os name, enfermos, and will heal expulse os the demônios, sick, will os paralíticos vão saltar de alegria, os coxos vão correr, os leprosos vão declarar a grandeza do Senhor, e o nome de Jesus será the name of engrandecido. Jesus will get bigger. A igreja de Éfeso The church of Ephesus tinha perdido had lost o primeiro amor. the first love. Esmínia, a igreja de Esmínia, The church of Esmenia fiel em meio à perseguição, was faithful in the, mas tentada em desanimar. but was getting not. Em desistir. They wanted to give up. Por quê? Why? Porque a perseguição em meio ao avivamento Because they were being é chased. difícil. It Muitos was não hard. suportam o processo. A lot of people don't. Mas support fala para o it. seu irmão, But say to your brother, dentro de você inside you, existe o ser mais poderoso, there is the mais most glorioso, powerful being, the mais most supremo, glorious, the most que é o supreme, Espírito Santo. that is the A Holy palavra Spirit. Espírito Santo, The words no Holy seu Spirit, original, in the original, é Ruach HaKodesh, is Ruach HaKodesh. que significa That means emergido, energized, mergulhado, drowned, batizado, baptized, inserido inside, junto dele, with God, se tornando becoming somente um. just one. Quando nós estamos nele, When we are in aquilo Him, que era impossível, what is impossible, tudo torna possível. everything becomes possible. O padrão é claro. The pattern is right. Sempre que o pecado não é tratado, All the time that the sin is not treated, o avivamento é sufocado. the revival is suffocated. Mas quando há arrependimento, But when there are repentance, Deus promete restaurar. God promised to restore. O arrependimento é o caminho para o avivamento. The repentance is the way to the revival. Avivamento não é apenas sinais e milagres, Revival is not just the signs mas of avivamento é miracles. uma igreja quebrantada, Revival is a church that worships, santificada that it's sent e apaixonada por and Jesus. in love with Jesus. Antes da volta de Jesus, Before Jesus come back, a igreja viverá the church will o live maior avivamento global que essa terra já most viu. global revival. Os pecados serão expostos e The sin- abandonados. The sin will be exposed and there will be abundance. Homens e mulheres se voltarão ao Senhor com lágrimas. Women and men will come to God with tears. A glória de Deus será manifestada com sinais, conversões em massa e santidade. The glory of God will manifest with Sinais, signs, conversões e conversions, massa. and sentence. Efésios capítulo 5, Ephesians chapter 5, versículo 27. verse 27. Para apresentar a si mesmo a igreja That he might present it to himself a glorious church, gloriosa, sem mancha, not having spot sem ruga or wrinkle ou qualquer outro defeito. or any such thing, Como nós estaremos? but that it should be Santa holy e sem culpa. and without blemish. A igreja terminará a sua jornada, The church will finish his journey, não em fraqueza, not weak, mas em glória. but in glory. O arrependimento The repentance. hoje é o que o arrependimento hoje é o que prepara o avivamento. The repentance today is what prepares the revival. Prepare-se. Prepare O yourself. maior avivamento The biggest da revival história of the history será marcado will be marked por um clamor de arrependimento of worshiping que for abrirá os repentance, céus that will open the e heavens tocará a terra. and it will judge the earth. A igreja gloriosa The glorious church dos últimos dias of the last days está sendo apresentada it's being ao presented mundo. to the world. Um povo santo,
I sent people escolhido, that is chosen sem culpa. without blemish. Deus está te convidando God is inviting you a não apenas ser um telespectador, to not just watch it, mas se tornar but to become o avivamento para esses dias. the revival in these days. Há um fogo que vai ser liberado agora. There is a fire that will be E relieved todos que right têm now. paixão por este fogo, And everyone that se coloque has de pé em love nome for de this Jesus. fire, stand up. há uma expectativa There's one expectation no céu in heaven daqueles from those que anseia tocar o céu. that desire to touch the sky. A igreja voltará a ter lágrimas nos olhos. The church will have tears again. Eu sou de um tempo I am from a time aonde nós levamos lenço na igreja, where we took handkerchiefs porque nós sabíamos que o Espírito Santo ia falar conosco. because we knew that the Holy Spirit would talk with us. Hoje trocaram o lenço Today they changed the por um handkerchief celular. to a cell phone. Deus não quer celulares levantados. God doesn't want cell phones raised. Deus quer joelhos dobrados. God wants kneel. A glória de Deus The glory of God e a santidade and the saintness vai derrubar will destroy todo o ídolo dessa nação. all the idols of the nation. E a igreja gloriosa And the glorious church não vai apenas resplandecer por fora, won't just shine mas outside, vai queimar por dentro. but it will burn inside. Quantos estão dispostos a mergulhar neste How fogo? many wants to do that? Feche os seus olhos. Close your eyes. Recassuyandorebas. Meu amigo Espírito Santo, My friend Holy Spirit, eu oro nesse momento. I pray this time. A tua palavra foi liberada. Your word was delivered. O Senhor não tem compromisso comigo, You don't have a compromise with mas me, o Senhor é fiel à tua palavra. but you are faithful to your word. Vem neste ambiente Come here com fogo with fire, e que haja um batismo de and arrependimento, there will be a repentance baptism, batismo de santidade, a sentence baptism. que haja tanta fome e anseio por ti There neste will be ambiente, so much hunger and thirst for you que right eles não now consigam suportar a tua glória. that they won't take their glory. Assim como o Senhor fez no tabernáculo de Moisés, As you did in the Moses aonde a tabernacle, tua glória encheu toda a where casa. your glory filled all the house. Faz outra vez. Do it again. 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 Erga suas mãos aos céus. Oh, raise your hands. Vamos adorar ao Senhor por um